Jovem criciumense assassinado em São Paulo. Hospital São Donato de Içara é aprovado pelo ProSUS. Lombadas eletrônicas de Criciúma voltarão a funcionar em outubro. Iniciam as obras da Avenida Assembleia de Deus. E ainda, a previsão do tempo para a semana. No esporte, os detalhes do triunfo do Criciúma, que ontem encerrou o jejum de 10 jogos sem vitórias. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina, você confere a partir de agora. Está no ar, Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 15 de setembro de 2014. Para você que acompanha a programação da TV Primavera, uma boa noite. Um jovem de Criciúma foi assassinado em São Paulo. A polícia ainda está à caça dos criminosos. Um homicídio registrado em São Paulo tirou a vida de um jovem criciumense. Samuel Rocha, de apenas 23 anos, estava morando há 7 meses na capital paulista. O profissional, que atuava na área de organizações de eventos e telemarketing, estava em um terminal de ônibus de Jabaquara quando foi atacado, aparentemente sem motivos, por um homem. O criminoso, que ainda não foi identificado, desferiu uma facada no abdômen de Samuel, que chegou a ser socorrido com vida, porém morreu a caminho do hospital. A polícia de São Paulo não tem maiores informações de quem seria o autor do crime e tampouco os motivos da agressão. A possibilidade da morte ter sido motivado por homofobia foi descartada pela família. O corpo de Samuel já saiu de São Paulo e deverá chegar a Criciúma ainda nas próximas horas. O velório ocorre durante a noite e boa parte do dia. O velório ocorre durante a noite de hoje e boa parte do dia de amanhã. O sepultamento está agendado para esta terça-feira no cemitério municipal de Morro da Fumaça. O Hospital São Donato de Içara é incluso em projeto do governo federal, o que irá beneficiar a entidade. O Hospital São Donato de Içara foi aprovado ao ProSUS, momento agora de espera pela divulgação dos próximos passos para a redução das dúvidas da Fundação Filantrópica com a União. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, a partir da aprovação ao programa, cada parcela de encargo vai garantir uma remissão equivalente. A inclusão da entidade no ProSUS vai permitir a obtenção também da certidão negativa de débitos e a captação de recursos para outros projetos no governo do estado e governo federal. Estes encargos serão descontados diretamente no repasse do Sistema Único de Saúde. Para compensar a perda deste recurso, a direção espera a agilidade dos leitos de retaguarda. No mínimo, 15 novos leitos vão ser criados para atender ao projeto e outros 15 passarão pela qualificação. A inclusão exige também a verificação dos protocolos clínicos, equipe técnica adequada, existência de prontuário único e educação permanente. A seguir, lombadas eletrônicas de Criciúma voltarão a funcionar em outubro. Estou seguindo. A Igreja da Graça de Deus de Criciúma está em festa. Vamos celebrar no dia 20 às 17 horas. 13 anos de fundação da Igreja da Graça na cidade de Criciúma. Convidados: Eu socorro vem do Senhor. Pastor Joey Vasconcelos, Pastor Fabiano Mota. Na tua presença. Venha celebrar conosco da Casa de Deus. Anote o endereço: Rua Miguel Patrício de Souza, 300, no bairro Próspera. Dia 20, às 17 horas. Você não vai perder, vai! Entrada franca. Atrás não volto não. Olá, amigos que estão acompanhando essa programação. Essa é a agenda dos pastores. Eu sou o pastor Antônio Carlos e estou aqui com os meus colegas pastores do sul do estado de Santa Catarina para anunciar a você com alegria e com fé as grandezas do Deus Altíssimo.
Olá, uma excelente tarde de sábado para você que acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Olá, muito boa tarde. Está no ar o Boletim Primavera, primeira edição. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora. Está no ar, Informe Região. Pois então, hein? Que bom é estarmos juntos mais uma vez aqui no programa A Hora da Graça de Deus. Que o Todo-Poderoso te abençoe. TV Primavera. Fixe sua marca aqui. 3442-2012. E-mail comercial@tvprimavera.com. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Os motoristas de Criciúma precisarão ficar atentos. A partir de outubro, as lombadas eletrônicas da cidade estarão funcionando. Após alguns meses desligadas, as lombadas eletrônicas de Criciúma voltarão a funcionar no próximo dia 1º de outubro. A empresa que ganhou a licitação para gerenciar o sistema de fiscalização eletrônica da cidade já efetuou a troca dos quase 80 aparelhos. Segundo o contrato assinado, mais alguns pontos para a instalação dos equipamentos serão disponibilizados pela Prefeitura. Os motoristas que circulam pelo município já puderam constatar que hoje de manhã algumas lombadas já acusavam a velocidade dos automóveis. Porém, o procedimento foi adotado para que os condutores criciumenses fiquem atentos e voltem a se acostumar a respeitar o limite de velocidade estabelecido. Por enquanto, as lombadas não estão multando. O tempo de contrato com a empresa e o governo municipal é de 4 anos. Depois de um domingo de muito sol e com relativo calor, a segunda-feira amanheceu nublada. Confira como se comportará o tempo no restante da semana. Amanhã o sol volta a aparecer em meio às nuvens. A mínima será de 14 graus e a máxima de 22. Na quarta-feira o cenário deverá se repetir com o sol aparecendo novamente em meio às nuvens. A mínima será de 12 graus e a máxima de 24. Na quinta-feira o tempo ficará encoberto com chuva no decorrer do período. A mínima será de 16 graus e a máxima de 24. Na sexta-feira, o tempo volta a contar com a presença do sol. A mínima será de 18 graus e a máxima de 24. As obras de revitalização da Avenida Assembleia de Deus de Criciúma já iniciaram. Confira. A obra, que é esperada há tanto tempo, começou nos últimos dias. A revitalização da Avenida Assembleia de Deus, assinada no dia 5 de junho deste ano, começou a ganhar forma. Quem passa pela uma das entradas da avenida, no bairro Santa Luzia, já pode ver funcionários da CETEP, empresa vencedora da licitação, trabalhando. No primeiro momento, está sendo retirada a camada asfáltica. A repaginação da Avenida Assembleia de Deus e parte da Avenida Caeté vão receber revitalização total. A extensão corresponde a 2.115 metros. Além da renovação completa das condições da pista dos veículos e da implantação da drenagem, a população vai ser contemplada com ciclovia, calçadas e um canteiro. Aproximadamente 3,5 milhões de reais que viabilizam a revitalização da Avenida Assembleia de Deus provém do governo do estado através do Fundo de Apoio aos Municípios, o Fundan. Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Popular em parceria com o Serasa Experian mostra o poder da classe média brasileira. Só no ano passado, a classe média gastou mais de R$1 trilhão e movimentou mais da metade do crédito de todo o país. A pedagoga Thaís gasta todo mês 40% do salário dela com roupas. Tem festa, tem aniversário, tem uma roupa nova, né? Não dá, nenhuma do guarda-roupa serve, tem sempre uma novidade. O shopping é uma espécie de paraíso para os jovens da classe média. Eles querem ficar bonitos e antenados com o que há de melhor da moda. De acordo com um estudo feito pelo Instituto Data Popular, em conjunto com o Serasa Experian, gastos com o vestuário foi a terceira preocupação do brasileiro.
Somente com roupas, ele desembolsou 87 bilhões de reais em 2013. Só a classe C gastou 61 bilhões e 600 milhões de reais. A segunda prioridade de gastos para quem mora no Brasil foi com a saúde. Em 2013, o brasileiro desembolsou 165 bilhões de reais com beleza e estética. A classe média, 7 bilhões e 800 milhões de reais. Além de ela estar gastando um pouco mais, as empresas têm investido bastante nesse ramo. Elas têm criado produtos maravilhosos, né, que facilitam a vida da mulher nesse sentido. O arroz e o feijão ainda fazem parte da cesta básica do brasileiro, mas ele se permitiu conhecer a diversidade da gastronomia. Não importa se a culinária é japonesa, italiana ou mexicana. São mais de 223 bilhões de reais movimentados com alimentos. Isso mostra que o brasileiro está cada vez mais preocupado com a fartura alimentícia. Sem dúvida, porque é saúde também, quando você se alimenta bem, né? A classe média, ou classe C, como também é conhecida, é quem comanda o poder de consumo do Brasil. São famílias com uma renda renda per capita em torno de R$300 até mais ou menos R$1.100. Então a gente pode estimar, se fosse uma família de 4 pessoas, estaríamos falando aí de uma renda familiar total entre R$1.200 até R$4.100, R$4.200. Se em 2013 a classe média brasileira era composta por 108 milhões de pessoas, ou seja, 54% da população, em 2023, esse número chegará a 58% da população, um total de 125 milhões de brasileiros responsáveis pela economia do país. Então a gente ainda percebe um crescimento mais robusto dessa classe C e também uma migração para a classe B, um inchaço aí maior da classe B. E todas aquelas políticas como avanço de crédito, questão de emprego, políticas sociais, tudo isso tende a continuar. Então a gente é otimista, a gente percebe que essa classe C vai continuar aí dando as cartas. Sempre tem coisa nova, novidade, a gente tem que estar acompanhando. A seguir, os detalhes do triunfo do Criciúma, que ontem encerrou o jejum de 10 jogos sem vitórias. Estou seguindo a Jesus Cristo. Faltam 5 dias. Celebre conosco essa festa. Dia 20, às 17 horas. Igreja da Graça de Deus. Há 13 anos na cidade de Criciúma. Uma chuva de bênçãos vai chegar na sua casa. Missionário R.R. Soares apresenta A Volta da Vitória. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. 12 músicas que farão todos os seus dias mais felizes. Domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Canções para quem tem fé. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Garanta já o seu e conquiste a sua bênção. Avance, 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 tome posse do que é ser. Seja otimista e nunca desista. A vitória Deus já lhe deu. E vamos todos dar a volta da vitória. O Show da Fé leva a palavra de Deus a milhões de lares em todo o Brasil e a mais de 80 países. Em todos os cantos do planeta, a boa nova do Evangelho está sendo escutada por quem mais precisa. Faça a sua parte para que este programa transforme para melhor a vida de mais pessoas. Seja um patrocinador do Show da Fé. Ligue 4062-0777 ou se inscreva pelo site ongrace.com. Show da Fé, cumprindo a vontade de Deus para que todo o mundo conheça Jesus Cristo. Joey Vasconcelos lança o seu mais novo CD, Passos de Fé. Tua graça
13 canções com muito louvor e adoração. CD Passos de Fé, de Joey Vasconcelos. Porque andar com Deus é sempre maravilhoso. Um lançamento Graça Music. E agora vamos de esporte. Durante o final de semana foi realizada a 21ª rodada do Brasileirão da Série A. Se na rodada anterior, dos clubes catarinenses, melhor dizendo, somente o Figueirense havia vencido, no final de semana o Furacão do Estreito foi o único que se deu mal. A Chapecoense recebeu a visita do Sport Recife e não foi nem um pouco cordial. O primeiro gol do Índio foi anotado pelo zagueiro Grolli. Chapecoense 1-0. Logo aos 17 segundos do segundo tempo, Thiago Luiz de Peixinho fez o segundo. Chapecoense 2-0. O Sport diminuiu com Felipe Azevedo em cobrança de pênalti. Mas o zagueirão Grolli novamente mandou para o fundo do gol e sacramentou a vitória dos catarinenses. Final, Chapecoense 3, Sport 1. O Figueirense foi até Feira de Santana encarar o Bahia e se deu mal. Após cobrança de escanteio e da falha da zaga, Chiesa mandou para o gol. Bahia 1-0. O segundo gol dos baianos veio novamente com Chiesa. Um belo chute cruzado. Bahia 2-0. O Bahia queria mais. Max Biancucci recebeu ótimo passe e com categoria encobriu o goleiro Thiago Volpe. Final, Bahia 3, Figueirense 0. E agora vamos falar do Criciúma. E olha quanto tempo eu não divulgava esta notícia. O Tigre venceu. Pior para o Goiás, que pagou o pato. Ontem, o Carvoeiro quebrou um jejum de 10 jogos sem vitória. O Criciúma dominou praticamente os 90 minutos de jogo. Durante o primeiro tempo, as chances de finalizar foram muitas, mas sem sucesso. Sem falar das defesas espetaculares feitas pelo goleiro do Goiás, o Renan, que estava em uma noite inspirada. Mas as garras dos jogadores e a sede de gols fez com que este mau momento do Tigre tornasse um recomeço. E foi aos 17 minutos do segundo tempo que Renan foi surpreendido por este golaço que Luiz Felipe mandou como um foguete para o fundo da rede. Criciúma 1, Goiás 0. E a comemoração não poderia ser diferente. O jogador extravasou e na empolgação tirou até a camisa. E é claro, levou cartão amarelo. Mas o que realmente importou foi parar o ponteiro e cortar de vez os quase 700 minutos sem marcar no Campeonato Brasileiro. Nos minutos finais, o atacante Luca quase conseguiu se reconciliar com a torcida, mas não foi dessa vez. Placar final, Criciúma 1, Goiás 0. Ufa! E enfim, o Criciúma conseguiu quebrar o jejum e vencer em casa diante do Goiás. O comandante agora precisa realizar alguns ajustes na equipe, mas está satisfeito com o desempenho do grupo em campo. O meu desafio, ele era organizar e dar uma cara para a equipe, uma maneira de jogar. Antes do resultado. O resultado ele só vem se tu produzir. Então, o que eu fiquei satisfeito? O envolvimento desses atletas nos 3 jogos. Hoje a gente já não é a pior defesa do campeonato. Nos 3 jogos a gente tomou um gol só. Bem da verdade que fizemos um só também. Então, um equilíbrio defensivo e uma maneira de jogar. Hoje, o Criciúma tem um modelo de jogo, uma ideia de jogo bem clara. Qualidade para jogar de posse de bola, ousadia, criando, e sem a bola, uma equipe extremamente competitiva. Então, os atletas entenderam a ideia. É claro, depois daquela bomba, vamos deixar o responsável pelo gol falar sobre a atuação no duelo. Só resumir o trabalho da semana. Acho que todo mundo, a vitória é para todo mundo. Acho que o grupo que a gente tem é muito bom e não pode ficar nessa situação. Os jogadores do Goiás saíram de campo de cabeça baixa, mas acredito que a pressão da torcida não tenha surtido efeito. Os motivos de retornar com a bagagem mais leve foi outro. Olha, a gente trabalhou menos a bola do que a gente vem trabalhando normalmente. E o Criciúma aqui dentro é muito forte, ataca bem, a gente sabia que ele ia atacar mais se a gente não tivesse o controle do jogo. Infelizmente perdemos o controle do jogo, mas no segundo tempo voltamos bem e infelizmente não fizemos o gol na hora que tivemos a oportunidade. Tá bom, que bom. Agora o Criciúma joga quarta-feira diante do Figueirense na capital. Mas não foram só os times catarinenses que atuaram no final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série A, não. Agora é hora de conferirmos a rodada completa do final de semana. Aliás,
a rodada aumentou a disputa da competição, já que o São Paulo venceu o Cruzeiro e diminuiu a vantagem da Raposa na briga pelo título. A 21ª rodada iniciou no sábado com 3 jogos. Fluminense 3, Palmeiras 0. Chapecoense 3, Sport Recife 1 e Santos 2, Coritiba 1. Ontem, mais 7 partidas finalizaram a rodada. Flamengo 1, Corinthians 0. São Paulo 2, Cruzeiro 0. Bahia 3, Figueirense 0. Inter 2, Botafogo 0. Atlético Paranaense 2, Vitória 0. Atlético Mineiro 0, Grêmio também 0. E Criciúma 1, Goiás 0. A 22ª rodada inicia na quarta-feira com os seguintes confrontos. Cruzeiro e Atlético Paranaense jogam no Mineirão, em Belo Horizonte. Em Salvador tem Vitória e Fluminense. Em Pernambuco duelam o Sport Internacional. Em Floripa tem o clássico catarinense entre Figueirense e Criciúma. No Rio, Botafogo e Bahia. Em São Paulo, Palmeiras e Flamengo. E em Curitiba, Coritiba e São Paulo. Na quinta-feira, 3 jogos complementam a rodada. Em São Paulo, o Corinthians recebe a visita da Chapecoense. Em Goiânia, o Goiás encara o Atlético Mineiro. E em Porto Alegre, tem Grêmio e Santos. Legal, e depois da finalização da rodada, a classificação da Série A ficou assim. Mesmo com a derrota, o Cruzeiro continua na liderança com 46 pontos. O São Paulo é o segundo e diminuiu a diferença para a Raposa, que agora é de 4 pontos. O tricolor paulista tem 42. O terceiro é o Internacional, que soma 37. O quarto é o Corinthians, que tem 36 pontos. Na quinta posição figura o Fluminense com 35 pontos. Mesmo número de pontos do Grêmio, que é o 6º colocado. O Sport Recife está na 7ª colocação e acumula 31 pontos. O Atlético Mineiro também tem 31, porém, o Galo é o 8º. Na 9ª colocação está o Santos com 29 pontos. O Flamengo é o 10º e tem 28. Com a derrota de ontem, o Figueirense caiu 2 posições. Agora, o Alvinegro da capital é o 13º colocado com 25 pontos. A Chapecoense é a 14ª e tem 23. O Tigre subiu 2 posições, porém o Carvoeiro continua na zona do rebaixamento. O tricolor do sul do estado é o 17º colocado e soma 21 pontos. Quarta-feira o Criciúma deixa a zona do rebaixamento. Vamos ganhar do Figueirense lá em Florianópolis. Me cobrem na quinta. E com as informações do esporte, nós encerramos o Informe Região de hoje. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem todos com Deus. Tchau.